Hey, folks! Estamos ao vivo! Pois é, e a internet ferveu esses 2 últimos dias, né? Tomando uma kombuchinha aqui. A internet ferveu um pouco nesses dias, desde que saiu uma portaria que estabelecia o profissional de educação física como mais um profissional a trabalhar com reabilitação, a trabalhar dentro de hospital, no conceito hospitalar, inclusive seguindo, na portaria deixa bem claro, seguindo toda a hierarquia que existe dentro desse modelo de trabalho. O hospital já é uma pegada diferente de uma academia, obviamente, ninguém é imaturo o suficiente para não perceber isso, né? Mas parece que gerou bastante confusão e bastante controvérsia. A controvérsia foi com o pessoal da fisioterapia. Eu já trabalho com esse processo de reabilitação desde 97, então estou indo para 23 anos fazendo isso. E nesse tempo eu também conheci muitos fisioterapeutas excepcionais que caminharam comigo nessa jornada, aprendendo e ensinando o tempo inteiro. Duas delas são duas meninas que eu amo de paixão, que são a Cíntia e a Marília, que são profissionais de cabeça muito abertas, super competentes. E nós vamos tentar fugir um pouco desse Palmeiras e Corinthians que tá a internet, um xingando o outro para tudo que é lado, e tentar ver como que a gente pode compor esse cenário, porque assim, aqui eu falo com gente que tem cabeça aberta e quer crescer. Como que a gente pode ver um modelo que fique bom para todo mundo, como que a gente pode entender as limitações de cada profissão, como que a gente pode aprender um com o outro, e no final das contas, que é o mais importante, assim, o que eu não estou vendo ninguém discutindo, o que é melhor para o paciente. Esse é para mim o que realmente importa. E uma coisa, discutir também qual vai ser o futuro das nossas profissões, isso todo mundo já sabe qual é o meu posicionamento de muitos anos, e parece que ele está realmente se encaminhando para isso. Vou convidar as meninas aqui, a Cíntia e a Marília, e aí a gente conversa um pouco sobre isso. Cadê aqui? Vamos lá. Para que o Jonas entrar, ó, Jonas, esse aqui é a kombucha, já não sei se você vai entrar, mas... Ei, pô! Oi! Ai, peraí. Ih, acho que tá falhando, né? Vocês bem? Bem? A gente não tá te ouvindo direito, eu não sei se é o fone. Bem. Tira, menina, tira. Coisa do Vamos fone. tentar fazer sem, vamos ver aqui, peraí. Eu acho que o fone não estava funcionando, eu acho que ele estava vindo o áudio direto do celular mesmo. Tá retorno, nada não. Tá bom? Tá bom, tá falhando um pouquinho, mas tá bom, eu te escuto. Ah, Meu áudio está falhando? Bom, tô sabendo agora aqui que meu áudio está falhando. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá nos comentários aí, dá uma ajuda para nós, só para saber se a gente está ouvindo bem. Tá ouvindo bem? E aí, seu Carlos? Bastante mentorship aqui. É legal que a gente está formando uma comunidade que sempre é bom. A gente está sempre junto, e aí vai trocando ideia, vai amadurecendo os conceitos. A gente vai percebendo que com o tempo a gente cria conceitos mais atualizados, mais modernos. É mais fácil abrir mão de algumas coisas quando a gente está com pessoas com mente aberta, deixa um pouco o medo do lado de fora, porque o que eu percebo é que nas nossas discussões fora daqui, né, o medo ele é a prerrogativa. Meninas, primeiro se apresentem, né? A maioria que está aqui conhece vocês, mas nem todo mundo se conhece todo mundo. Então, quem veio aqui no meu canal já conhece um pouquinho de mim. Já a gente tem vídeos gravados, então o vídeo ficou muito legal, tem mais de 1 hora da gente falando. Quem não viu, procura aí no canal, no IGTV tem a entrevista completa, tem alguns pedaços. Na minha página do YouTube tem entrevista completinha, também é fácil de achar, chama Tridimensionando, com Cíntia e Marília, eu acho. Mas se jogar lá na busca vai acabar achando. Meninas, se apresentem, quem são a Cíntia e a Marília? Quem é o Conexão Pilates? é. Então, eu sou a Cíntia, fisioterapeuta, né? E sou formada pela PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. Eu sou formada desde 2006. E a gente tem aqui o Conexão Pilates há 8 anos já. E agora... E eu sou a Marília também, formei
E desde então a gente começou a trabalhar com Pilates, cada uma num lugar diferente, né? A gente ficou 6 anos trabalhando em lugares diferentes e depois desse período é que a gente resolveu montar o nosso espaço e começou a trabalhar com Pilates e com treinamento funcional. E aí a gente já começou a história, né? Que o treinamento funcional já, em teoria, não era para fisioterapia, né? Na época, e já existia um pouco essa questão de separar, né? O que é para educador físico e o que é para fisioterapeuta, né? E como vocês veem isso? Então, eu acho que a nossa profissão é uma profissão que a gente tem em comum uma ferramenta, né? Que é o movimento. E que não é isso que determina, né? Não tem como você achar um dono para o movimento, né? Quem é dono do movimento é cada um de nós. Nosso corpo é a gente mesmo, né? Então, você colocar um profissional como sendo o dono do movimento é impossível, né? E a gente usa movimento como ferramenta, tanto profissional de educação física, muitas vezes com olhares diferentes sobre aquela ferramenta e como utilizar, né? Mas a gente sempre vai ter essa interseção na nossa profissão, né? Cada dia mais, né? Quando a gente gravou o Tridimensionando, a gente falou dessa parte do hospital, que seria algo talvez que separasse mais a fisioterapia da educação física, e hoje a gente já está vendo que já está tendo essa interseção também lá, né? Então, qualquer dia desse, eu acho que a gente vai ter mais em comum do que coisas que são exclusivas de um e do outro, né? E outra coisa assim que a gente enxerga, por exemplo, o Joseph Pilates mesmo, ele não era educador físico nem fisioterapeuta, né? E ele criou o método que ele estava já há 50 anos à frente, né, do período lá que ele vivia. Hoje que as pessoas estão enxergando e dando, inclusive hoje assim, como através do curso do mentorship que a gente fez com você, a gente enxerga o Pilates com um olhar tridimensional e consegue enxergar o que o samurai, o Joseph talvez enxergasse dessa forma que... Então, assim, a gente precisou de muitas ferramentas, cursos para poder enxergar o que ele já enxergava lá atrás. E até um ponto para a gente, que é o Pilates sobre o olhar tridimensional também. Tá, falha um pouquinho agora no fim, Cintia, o que você falou, mas acho que você falou o ponto sobre o olhar tridimensional, né? Foi isso que você falou? Você tocou num assunto que é extremamente interessante. Você falou do Pilates, do Joseph Pilates, lá atrás. Nessa época não existia fisioterapia, não existia educação física. E se você for olhar desse ponto para trás, nunca existiu. Então essa separação, ela ocorreu no século XX. Ela ocorreu no século passado. E assim, não sei se todo mundo aqui é familiarizado com o meu posicionamento com isso há muito tempo, há mais de 10 anos eu defendo que são duas profissões que não deveriam ter sido separadas nunca. E que no futuro, em algum momento, elas vão ter que se unir. Porque você não pode cercear o crescimento de uma profissão. Sabe? Tudo na vida é orgânico e ele vai expandir. E ele sempre expande em 360 graus. E se ele está expandindo para todos os lados, e são duas profissões que sempre estavam muito próximas, a hora que elas começam a se expandir, elas têm que se cruzar. Não tem como você falar, só expanda para lá, ó. Mas como a gente entende tudo integrado, uma parte sempre importa no todo, não tem como eu olhar só para lá. Se eu não olhar só para lá, eu não entendo. E a pessoa que está aqui também, se ela olhar só para cá, ela também não entende. Então o legal é que a gente vai ter que se cruzar. E porque um dia alguém fez uma separação que não faz nenhum sentido para mim. Até porque, ó, lembra, hoje, pleno século XXI, 2020, ou seja, já foi um quarto, um quinto do século já foi. A gente ainda não sabe 20% da função humana. Então tem tanta coisa para a gente aprender e que quanto mais barreiras a gente colocar para o aprendizado, todo mundo perde. Tá? Então, em vez da gente enxergar, não, eles estão roubando a minha profissão,
Cara, será que a gente não pode imaginar que estamos agregando valor ao movimento humano, a essa ciência do corpo que a gente ainda está bem no comecinho de entender, ao invés de começar a buscar essa reserva de mercado, é meu, não dá, ninguém me tira, sendo que isso aí não tem nem 100 anos que está separado, sabe? E muitas das grandes coisas que a gente vê hoje, você está falando do Pilates, mas se você for olhar para todas as terapias orientais, pode ser chinesa, pode ser japonesa, pode ser hindu, pode ser o que você quiser, pode falar da yoga, pode falar da medicina tradicional chinesa, nunca houve essa distinção. É uma pessoa preparada para entender o ser humano holisticamente. E é aqui chegaram, não, aqui cada um no seu lugar, na sua casinha. Tudo bem, vale como tentativa, mas eu não acho que ela surtiu efeito. Quando eu converso com pessoas de outras áreas, me agrega tanto. E acho que vocês, eu conheço a história de vocês, quantas pessoas de outra área agregaram tanto na formação de vocês, que no final das contas, quem ganhou? Além da gente, ganhou as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com a gente ganharam também, ou seja, os nossos pacientes ganharam. E eles ganharam porque eu me abri para outras áreas, e eles ganharam com você porque você se abriu para outras áreas. Então, será que a gente está olhando o ponto de vista do meu medo enquanto perder o meu emprego, o meu espacinho, ou eu estou olhando o ponto de vista do paciente? O que é melhor para a pessoa? Tá, dói, né? Às vezes aceitar que existe uma mudança, que o mundo está mudando, dói, né? Eu acho que talvez algumas pessoas que vão ouvir a gente conversar hoje vão achar que a gente, enquanto fisioterapeuta, está sendo ingênuo de achar que o profissional de educação física não vai tomar o lugar do fisioterapeuta. E eu acho que ingênuo é quem acha que vai conseguir barrar esse processo, porque, como você falou, ele é um processo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Às vezes, legalmente, pode ser que se enrole durante um tempo, pode ser que sim, mas é um movimento natural que eu vejo das coisas acontecendo. A gente, enquanto fisioterapeuta, a gente procurou curso com profissional de educação física há um tempo atrás, a gente queria entender mais até de biomecânica de corrida, né? Sim, tinha interesse e a gente barrada em curso de não aceitarem um fisioterapeuta dentro do curso que era só de profissionais de educação física. E quando a gente fez o mentorship com você, nós éramos as únicas fisioterapeutas do grupo todo, né? E, enfim, barraram a gente em algum momento e hoje a gente fez o que a gente queria, a gente trabalha com o que a gente quer, dentro do que é legal da nossa profissão. Então, assim, aquele profissional que barrou a gente de ter um conhecimento com ele, adiantou alguma coisa? Por outras vias, a gente conseguiu ter, talvez, um conhecimento muito maior. Então, não adianta alguém tentar fechar portas, porque as janelas se abrem e as coisas acontecem. Eu acho que eu, sinceramente, eu só consigo enxergar benefício de ter mais um profissional do movimento. Então, eu só consigo não consigo enxergar que existe uma tentativa de um ocupar o lugar do outro, porque são olhares diferentes, eles se complementam demais. Trabalhando juntos é que vai gerar realmente a unidade que hoje falta. Na verdade, quando você vai pensar no contexto hospitalar, muito se fala de doença, é um ambiente que ele é adoecedor emocionalmente para as pessoas. Quem que hoje vai no hospital e fala assim, nossa, que delícia, acabei de ir no hospital, foi uma experiência maravilhosa visitar alguém. É um ambiente de pessoas. E era uma coisa que eu estava até comentando com colegas, né, fisioterapeutas mais cedo hoje. Se você tem um profissional de educação física que às vezes pode fazer um trabalho ali dentro, que ele vai fazer um trabalho de integração entre os pacientes, que ele pode fazer alguma coisa relacionada a uma recreação com os pacientes ali dentro, estimular a socialização daquelas pessoas, tornar aquele ambiente mais leve, promover movimento de uma outra forma, que não necessariamente é o olhar do fisioterapeuta, porque existem formas e formas de você estimular o movimento. O quanto que seria tão mais interessante, né? Se você tivesse um grupo lá que fizesse, às vezes, vamos supor, uma dança sênior
com os pacientes da enfermaria que dão conta de fazer, que podem, que têm condição, eles e os seus cuidadores lá, né? Enfim, coisas que hoje não acontecem, pelo menos assim, o único hospital que eu já vi que tenha o educador físico na equipe é a Rede Sara, que eles têm desde muitos anos, né? Que é um hospital de reabilitação. Lá, eles têm o profissional de educação física compondo a equipe de reabilitação há décadas. Eles já fazem parte dessa equipe com um papel extremamente importante, né? Mas, fora isso, eu nunca vi em nenhum outro hospital. E eu acho que é um espaço que está vago. Que não é que o profissional vai chegar lá ocupando espaço do fisioterapeuta, não. Esse espaço está vago, não tem ninguém fazendo esse tipo de trabalho dentro do hospital. E isso pode reduzir até o tempo de estadia da pessoa no hospital, né? O adoecimento Com mental, certeza, emocional. porque é aquilo que você fala, né? Da tridimensionalidade. Porque o educador físico, ele não vai ali, igual a Marília falou, não vai ali só para dar um exercício para uma pessoa. Ele vai compor todo o conjunto e, assim, Uma atividade, e a alegria que isso não vai trazer. Sabe? Vai preencher aquele tempo também, né? Aquele espaço. E trazer aquela autonomia, aquela segurança, aquela confiança. Nossa, eu consegui fazer isso. E aquela interação toda ali. Nossa, isso eu só vejo também coisa boa. E, na verdade, o que eu acho que essa separação aí que você falou, eu acho que isso é muito do sistema, né? Do sistema de saúde, né? Que de saúde não tem nada. Então, é o sistema médico, farmácia, laboratório, hospital, exame, que entra naquele ciclo vicioso. Então, na verdade, tanto o profissional da educação física quanto o fisioterapeuta que já tem esse olhar mais amplificado, eles vão trazer a promoção e a prevenção, e vou te falar, se isso der certo, o hospital vai ficar mais vazio. Sim, ele é interessante para o sistema como um todo, você pensar no Estado, que tem que bancar toda a conta. O Daniel Bison aqui está falando que trabalhou no hospital e quase enlouqueceu. Pois é, então eu tenho até medo, inclusive, que todo o olhar que a área da educação física tem hoje para o movimento, até para a concepção de saúde, ela comece a se perder quando ela entra dentro do hospital. Em vez de ser o contrário, você coloca o cara naquela quadradinha e fala, aqui a gente pensa desse jeito, saúde é assim. Quando na verdade eu tenho bem essa ideia, e o conceito nosso de saúde hoje é um conceito de doença. Ele é completamente medicalizado e ele é todo em cima de remédio. Eu não sei quem ganha com isso, né? Tem um documentário que eu sempre gosto de recomendar, aquele Rio, né? Que tem no Netflix. Eu sempre falo várias vezes quando eu posso, por quê? Porque nem sempre são as mesmas pessoas que estão ouvindo, né? E aquilo para mim dá uma ideia do que vai ser o processo de reabilitação no futuro. Ele é muito mais holístico, ele é muito mais humano, ele é muito mais integrado e não castrador, que é como eu acho que eu percebo hoje. Tá baixo meu áudio? Tá ruim? Tô lendo. Ah, sim. E não castrador, né? Eu acho que assim, ele é muito hoje castrador, ele é muito metodologizado, ele é muito sistematizado, ele só não é humano. Então, eu tenho que reabilitar a coluna, é coluna. Tem protocolo de reabilitação de coluna, mas peraí, de quem é? De quem é não importa. Se eu usar esse protocolo aqui, tá valendo. E a coisa eu acho que não funciona assim. Sobre essa separação da profissão, até defendendo a teoria que eu defendo há muito tempo, já da unificação das profissões, eu acho que elas nunca deveriam ter sido separadas. Eu acho que a gente pode, dentro de uma carreira muito maior, criar até algumas especializações de atuação, mas você não precisa separar isso, porque não faz sentido. É como separar a matemática do mais e menos é para cá, vezes e dividir é para cá, sabe? Não faz sentido. A coisa tem que andar junto. E quando a gente tenta frear isso, é como as gravadoras nos anos 90 tentaram frear a onda do MP3. Chegou ao ponto de bandas processarem pessoas que baixavam as músicas. Vê como a gente consome música hoje. Não tem mais CD, não tem mais nada disso. Virou tudo digital. Tem ondas que você não consegue segurar. Você pode tentar segurar. Quanto mais você tentar segurar, você só perde o bonde da história. Ela te arrasta. E quando você vai ver,
Você não se preparou para nadar nessa correnteza, você foi arrastado com ela. E isso te colocou numa condição de desvantagem lá na frente. E muitas vezes você vai passar o resto da vida amargurado e falar, tá vendo? Eu falei que isso não ia dar certo. E na verdade não deu certo para você. Porque você pensou em resistir e não em fluir. E não em crescer e não em aprender. Eu sempre tento olhar assim, se eu fosse um paciente hoje, eu ia querer ser atendido por alguém que está lá por uma reserva de mercado ou o melhor profissional que está lá, independente de qual a formação básica dele. Porque no fundo nós estamos fazendo uma formação básica. O que a gente aprende depois fora é tão maior do que a nossa formação básica que... Foi Metallica, exatamente, Daniel. É isso aí mesmo. Metallica queria processar todo mundo. É tão maior o que a gente aprende fora, desde experiência com pessoas, a nossa experiência profissional, a nossa própria trajetória, viagens que a gente faz no mundo afora, filmes que a gente vê na televisão, experiências de vida que a gente tem com pessoas, parente nosso que morreu e todo esse processo de morte ensinou muito. A nossa vida é tão mais rica do que aqueles 4 anos que a gente passa na faculdade e que no final você é muito melhor profissional por causa disso, cursos extras que vocês fizeram cara, que te tocam profundamente, coisa que a faculdade nunca tocou a gente. A faculdade ela é tão sistematizada e metodologizada e doente como o próprio hospital. É sempre o mesmo processo, é uma linha de produção. Então, eu acho que quando eu estiver como paciente, eu não me importo muito qual o título inicial, tipo o diploma, que não é da USP, por exemplo, que é da educação física aqui, ó. Eu não... Esse que está aqui, ó, que é da minha formação, vale muito menos que qualquer outro desses aqui, ó. Que a vida que foi me trazendo. Então, assim, em teoria, não, é isso que me deu o direito de trabalhar nessa profissão. Ele só me deu o direito legal. A única diferença dele em relação aos outros é que ele me deu o direito legal. A partir disso, não faz muita diferença para mim. O resto eu tive que desenvolver ao longo da vida. E isso não me garantia só isso aqui, que eu ia poder atender alguém bem agora. Porque só colocar isso aqui embaixo do braço e me segurar nele como se fosse a minha única tábua de salvação, não vai me fazer um bom profissional. Então eu acho que nessa hora, algumas pessoas, quando elas começam a querer nadar contra a corrente, elas vão expor a fragilidade delas. O quão elas têm medo de que pessoas mais competentes vão dividir mercado com ela. Porque se eu fosse incompetente, eu estaria com esse medo. Aí você vai falar assim, você está jogando em causa própria, afinal você é da educação física e está abrindo um novo mercado para você. Não, eu nunca vetei nenhum fisioterapeuta de entrar no meu curso, vocês são a maior prova disso. Pelo contrário, meu professor nos Estados Unidos, o Gary Gray, é um fisioterapeuta. Eu sempre fui buscar cursos em outras áreas também. Quando teve aquela discussão também se fisioterapeuta podia dar personal, eu sempre defendi que podia. Porque eu não posso ser incoerente nessa hora, eu defendo que posso. Por quê? Porque eles são capazes de entregar o que eles se propuseram a entregar. Se eles são capazes, o aluno dele está gostando, ele está atingindo o resultado, eu vou ser contra? Não vou ser contra. E assim, um atendimento de personal, ele vai muito além da técnica que você aplica. Ele tem muito mais uma relação humana do que a técnica que você aplica. Ela é mais importante. A conexão, e aí usando até o termo conexão Pilates aí, né? A conexão, ela é a coisa mais forte. É assim, é aquilo que você faz. Seja o técnico que for, quando você for encostar em outro ser humano, seja essencialmente humano. Essa é a premissa. Esta não está na faculdade em nenhum lugar. Essa premissa não me ensinaram na faculdade. Então, a gente ficar defendendo um diplominha como se fosse a base de tudo. Não pode dar personal porque ele fez físico. Não, cara, ele está resolvendo o problema. Essa é a minha preocupação. Não, porque então, você não está resolvendo o problema. Não é que ele não pode dar porque ele é físico. Ele não pode dar porque não tem competência para resolver. Agora, se ele tem, vai lá e é legal, seu parceiro. Você não vai matar ninguém, tenho certeza que você não vai. E se você se aprofunda, se você investiga, se você entra de cabeça na sua área, e em todo o campo que ela vai abrir, porque lembra, qualquer profissão, qualquer coisa orgânica, qualquer sistema, ele expande para todos os lados, você vai aumentando o seu repertório, vai aumentando o seu entendimento, vai gerando mais conhecimento e no final das contas ainda tem que simplificar todo ele, porque senão não serve para nada. Então, e aí me surpreendeu muito a nota que o próprio Conselho Federal de Fisioterapia e TO notou aqui. Vocês chegaram a ler a nota? Sim. Tem um ponto da nota que ele fala que eles vão sair para defender a saúde da população, que preservar o respeito, os direitos da atuação dos profissionais, blá, 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 blá. Ele não medirá esforço para garantir que a população esteja segura e que as profissões tenham seus afazeres e suas trajetórias respeitadas. Eu achei de uma pobreza, ainda mais por ser uma nota oficial,
E ele usa a pandemia, estamos no momento de Covid, então, que legal. Eu lembro que eu recebi uma carta do Ministério da Saúde me convocando para trabalhar. Nessa hora tá tudo certo, é isso? E aí na hora que a gente, pô, então eu posso agregar aí, já que você quer que eu vou trabalhar, eu posso agregar? Não. Aqui agora fechou a porta para você. Eu não quero. Como é que vocês, fisioterapeuta, vê todo esse cenário aí? E como é que tá nos grupos de vocês? Eu tenho bastante grupo de pessoal de educação física, provavelmente vocês devem ter da fisioterapia. Eu quero que vocês me dêem uma visão da fisioterapia mais quadradinha e a visão de vocês que são mentorshippers, né? Que aí é outra história, né? Aí a cabeça abre de vez. Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho alguns grupos, né, de profissionais de fisioterapia que estão até mais inseridos nesse contexto hospitalar, porque eu já tive nesse contexto, hoje eu não estou mais, né? Eu até estou no atendimento de atenção básica, que já é um pouco mais ampliado, né? Hoje o profissional de educação física ele até já faz parte desse contexto de saúde aí da atenção básica. Eu acho que o que eu sinto, o que eu senti no grupo, assim, né, que no primeiro momento, quando vem uma nota oficial, assim, do conselho, o mais natural é o profissional embarcar naquilo, né, porque ele, de certa forma, confia que o conselho está sabendo muito bem se posicionar com relação a um assunto polêmico, e muitas vezes ele não vai nem ler o que está escrito ali, o que a outra... o outro profissional ali está reivindicando, né? Que foi até uma das coisas que o pessoal escreveu, que a reabilitação é da fisioterapia, e aí eu fui esclarecer que não. Que dentro da resolução de vocês, do CONEF, né? Acho que é de 2002, não sei. Outubro de 98. 98, vocês são profissionais da reabilitação também. Está lá claro, explícito, não tem o que ser discutido. Então, é uma coisa que a grande maioria dos fisioterapeutas desconhecem. E eu desconhecia no dia que você me falou, e eu fui ler, fui procurar saber, e vi que de fato está lá, né? Já é uma coisa antiga, mas que as pessoas já desconhecem. Então parece que até o conselho de fisioterapia desconhece, né? Porque como que ele fala dessa forma de um profissional que é reconhecidamente um profissional de equipe de reabilitação, né? Como se um profissional fosse levar risco à saúde. É claro que qualquer profissional que for trabalhar dentro do contexto hospitalar, ele tem que ter uma formação para aquilo ali. Ele vai fazer, seja médico, o médico não sai da faculdade e vai direto para o hospital trabalhar, ele faz residência. O fisioterapeuta faz residência, faz especialização, o enfermeiro, todo mundo que está lá. Assim como o profissional de educação física também tem que passar por esse processo, porque ele vai se preparar para atender pacientes que estão numa situação hospitalar, né? Dentro desse contexto, não há como esse profissional oferecer risco à saúde da população. É, no mínimo, ridículo você falar que um profissional que fez uma graduação na área da saúde, que se formou e que fez um curso específico para trabalhar no local, vai oferecer risco à saúde, né? E outra coisa que eu percebi nos grupos muitas vezes, dentro do hospital, a gente fica muito distante da realidade da educação física. É uma área que realmente o profissional de fisioterapia ele fica bem distante. A gente que está trabalhando fora do hospital, a gente tem mais um contato com vocês. Eu busco sempre curso na área da educação física também, né? A gente teve a oportunidade de conhecer profissionais de educação física extremamente competentes. O que quebrou aquele paradigma de pau-cintura que vocês sempre levantam. Então, as pessoas têm na cabeça que o profissional de educação física é aquilo ali. É como se o pau-cintura fosse no hospital fazer aeróbica com os pacientes que estão lá entubados, entendeu? É quase que uma coisa surreal. Mas não é isso. Educação física não é isso, não é mais isso. Pelo menos os profissionais que têm capacidade que estão buscando, eles não são esses profissionais, né? Então, eu acho que vai muito desse desconhecimento, às vezes, dessa falta de contato, e aí, colegas, né, meus que comentaram, até foi uma conversa muito respeitosa no grupo, da gente
eles falando assim, Marília, eu não consigo entender qual que seria a função do profissional de educação física dentro do contexto hospitalar. Eu não consigo enxergar, a não ser ele fazer as mesmas coisas que a gente. E eu dei alguns exemplos para eles, né? Que eu falei, por exemplo, você imagina, dentro do hospital, muitas vezes, a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente consegue fazer a fisioterapia de uma forma mais fragmentada mesmo, né? Às vezes a pessoa fez uma prótese de quadril e você precisa, naquele momento, cuidar daquela situação pós-operatória. Você vai ter que ter todos os cuidados específicos. E muitas vezes você vai esquecer que a pessoa tem pescoço, que ela tem braço, porque você está tão preocupada com aquele quadril e perna ali que você fica muito focado. E o tempo do fisioterapeuta dentro do hospital para cada paciente ele é curtíssimo. A tela aqui está diminuindo. Se você tem, às vezes, um profissional de educação física na equipe, que ele pode chegar e, de repente, fazer um trabalho combinado, porque tem pacientes, por exemplo, que no hospital a gente tira eles do leito e coloca sentado, para eles não ficarem deitados o dia inteiro. Só que você põe o coitado do paciente lá e deixa ele lá, você vai ficar aqui, amigo, 2 horas sentado hoje. E ele fica 2 horas sem ter o que fazer. 2 horas. E a hora que ele só não sai dali porque ele tá com dor no corpo, ele não tá dando conta de ficar sentado muito tempo mais. Ele só não sai dali porque ele não sabe sair sozinho, ele não dá conta de sair sozinho, senão ele saía. Né? E a gente volta e o paciente está escorregado na poltrona, quase caindo no chão, porque ele não suporta mais ficar naquela posição. Agora, se você tivesse uma equipe com um profissional de educação física, que talvez você fizesse inicialmente um atendimento pontual daqueles pacientes ali, os pacientes estivessem sentados e o profissional de educação física viesse, de repente, fizesse um trabalho conjunto naquela enfermaria, de uma atividade, de um exercício, de uma tarefa, uma atividade conjunta que eu penso muito na questão que a educação física traz da participação social, de fazer com que a pessoa se sinta incluída. Né? Você tá ali numa situação de adoecimento, de recuperação, mas não é porque você está internado que você não pode movimentar seus braços, que você não pode fazer um movimento livre, sem ter um fisioterapeuta te mandando fazer 10 vezes, 20 vezes. Às vezes a gente vai ter que fazer esse trabalho, mas você pode ter também o trabalho da pessoa se movimentar de uma forma mais livre, mais lúdica, numa tarefa, numa brincadeira, num outro tipo de estímulo, que não é uma fisioterapia tão... E que às vezes o acompanhante vai fazer e o colega do quarto vai fazer junto, e eles vão ter esse momento de interação, o quanto que isso é rico e pode promover uma saúde emocional né, para aquelas pessoas. Na Rede Sara, quando eu trabalhei lá durante um período curto, o profissional de educação física, ele era um dos profissionais mais queridos da reabilitação, porque boa parte dos pacientes estavam deprimidos e quando eles eram apresentados a algum tipo de esporte, seja bocha, às vezes era bocha, que era o esporte que o tetraplégico conseguia fazer, trazia vida de volta. Você ser capaz de fazer alguma coisa de uma forma natural, isso te traz vida. Você se sente de novo aceso, né? E essa luz no fim do túnel, né, da pessoa que achava que a vida tinha acabado por conta de uma lesão grave, muitas vezes essa luz no fim do túnel, ela vem do esporte, ela vem do profissional de educação física, desse contato. E às vezes essas pessoas, elas caminham uma distância enorme até chegar na mão de um profissional que faça isso. Olha que maravilhoso seria se já dentro do hospital todos eles pudessem ter esse primeiro contato e quando eles saíssem de lá, eles fossem buscar um esporte, um profissional que motivasse, que fizesse eles de novo acreditar que eles são capazes de ser pessoas inteiras mesmo, seres completos, né? Então, eu só vejo coisa boa. Eu não consigo enxergar problema no profissional de educação física dentro desse contexto. Eu acho que só soma. Sempre só soma. Você falou um negócio muito legal agora, né? Você deu uma descrição do que seria um trabalho de laboral para o hospital, né? Você podia chegar lá e fazer para o médico, para o fisioterapeuta, para o faxineiro, para o cara da cozinha, sabe? Dá para colocar esse contexto.
Você abordou uma coisa muito interessante, que assim, as pessoas no grupo lá que você estava falaram sobre... E quando depois eles começaram a entender e concordar comigo, a falar assim, não, você tem razão, realmente seria legal ter profissional fazendo isso em conjunto com a gente. Então, não é que o fisioterapeuta é contra, eu acho que é desinformado. Ele desconhece, né? É desinformado, e quando você recebe, você junta desinformação com um conselho que solta uma nota desse sentido, até agressiva, eu achei, pesa a discussão, fecha, né, a discussão, sendo que você poderia ter falado assim, tá, então, vocês querem entrar lá no contexto hospitalar, o que vocês têm a oferecer? Né? Com certeza tem muita coisa a oferecer que eu nem sei, né? Eu tô dando exemplos aqui, mas eu nem sei. Ou seja, em vez de abrir o diálogo, eles colocaram uma nota que fecha o diálogo, que fecha o mercado e que eu acho incoerente eles fazerem isso, sendo que quando teve o ato médico, que os fisioterapeutas foram contra e com razão e tudo, e é a mesma situação. E dá uma impressão de que um é superior ao outro. Ah, não, eu sou fisioterapeuta, eu sou superior a você, educador físico, médico superior ao fisioterapeuta. E não é por aí. São escolhas profissionais, mas nós somos seres humanos. E cada um sendo competente o melhor possível dentro da profissão, e é isso que importa. Então, assim, o que vai mais é a competência de cada um. E também, por exemplo, vamos dizer assim, quando você tem empatia? Não, eu perdi a palavra. Quando você tem, vamos supor, mais pessoas trabalhando na mesma área, você... Multiprofissional, você tem... Não, eu Não, quero não sei, falar que de você quer competição, não é competição que eu quero dizer. Eu falo que nos obriga a ser melhor, entende? Quando tem mais pessoas trabalhando, concorrência. Quando a gente tem mais concorrência, no caso nem é esse, mas isso te obriga a ser melhor. E outra coisa, enxergar mais. Às vezes você tá assim, um fisioterapeuta lá tem uma mãe com um problema, um pai, e às vezes não sabe que um profissional de educação física podia entregar muito mais e ajudar eles a saírem daquela situação que o fisioterapeuta não consegue nesse contexto. A gente tem essa experiência com vocês, né? Eu também tenho um cunhado lá em Coveiro que trabalha na PAI, e ele faz campeonato de pelota, de jogo de dados, coisas que eu nunca vi, eu não conheço, só através dele que eu conheço. Eu acho que no Mentorship tem também alguém que trabalha lá, né, Samurai? Eu não sei se é a Lê, agora eu esqueci quem é, que trabalha nesse contexto de pessoas com deficiência. E assim, eles enxergam o ser humano de uma forma bem diferenciada. E eles têm uma percepção de olhar e se conectar com a pessoa muito maior do que nós, fisioterapeutas, temos. Porque a gente aprendeu na faculdade a enxergar de forma fragmentada, patológica. Então, assim, o fisioterapeuta está precisando abrir esse olhar, primeiro, para enxergar a pessoa como um todo. Isso eu acho que falta na formação e nos cursos para sair desse sistema de picuinha, de reserva de mercado, de competição, de você pode, você não pode. Olha, o profissional competente, que sabe o que está fazendo, que está entregando resultado para a pessoa, está preocupado com a pessoa e não com isso, ele não está nem aí para essa discussão. Eu vou te falar que eu não sabia dessas coisas, porque eu não estou nesse contexto que a Marília está, que ela trabalha com outra coisa. Eu só vi através daquela nota que o Edilson colocou no grupo. E aí que eu fui me inteirar do que estava acontecendo, né? E fiquei assim, que eu coloquei lá no grupo, que eu fiquei triste, porque você vê que pensa, ah, não, médico, isso, aquilo, mas e aí? Você está fazendo a mesma coisa que o médico fez com a gente. Então, é incoerente. E eu acho que o pessoal tem que começar a olhar o todo e parar com essas bobagens de vamos juntar, vamos agregar. Fala que é interdisciplinar, então vamos interdisciplinar. Sai da palavra, né, Samurai? Vai para action, vamos para ação, vamos. Aquela assim, se um profissional, né, um
fisioterapeuta top vai fazer bem para o paciente, o educador top junto com o fisioterapeuta top vai fazer mais ainda. Então, unir forças, unir conhecimento, trocar, abrir, trabalhar junto, seria tão melhor, né? A gente na nossa equipe profissional de educação física e fisioterapeuta, e a gente faz uma troca tão legal, é tão enriquecedor isso. Ficar fechado no mundinho de uma única profissão não é o futuro, né? A gente está caminhando para essa multidisciplinariedade aí há muitos anos, mas está muito na teoria e pouco na prática. Pouco na prática. Eu acho que está caminhando bem, para falar a verdade. Quando eu me formei, que nem você falou, nos anos 90, em 98, foi promulgado a educação física enquanto profissão, né? Foi que saiu toda a normatização da profissão. E lá que, inclusive, que fala que o profissional de educação física podia trabalhar com reabilitação. Está bem claro lá na norma. O que acontece é que, naquela época, o contexto da profissão ele era totalmente ligado à atividade física e estética. Então, aí realmente você fala, pô, ninguém nem reparou nisso, né? Porque não era o Paulo Cintura. Tá tão longe o negócio que... Só que, assim, está lá no estatuto. Se está lá no estatuto, não vai entrar na faculdade só Paulo Cinturas. Vamos ter que pegar pessoas que vão entrar, que foi o meu caso, eu olhei e falei, opa, esse é um caminho que não tem nenhum concorrente na minha área. Vou começar. Meu primeiro processo de reabilitação foi em 97. Nós estamos falando de 23 anos atrás. Ninguém cuidava disso daí. E é claro que assim, meio que eu fui desbravando esse caminho aí. Porque era legal, eu poderia utilizar de maneira legal. E só que à medida que esse profissional foi evoluindo e foi se desenvolvendo, ele começou a ficar mais próximo. Quando você chega a um ponto que, se tiver você, o Jonas, eu e vocês duas, o Jonas, por exemplo, lado a lado, e perguntar de fora qual ali é fisioterapeuta, qual não é, você não consegue descrever. Entende? Só ouvindo o que a gente está falando, se a gente não se apresentar, você não percebe. Alguém ali tem alguém da educação física? Tem alguém da fisioterapia? Não sei, não dá para saber. Então, eu acho que ainda mais quando eles começarem a trabalhar cada vez mais juntos, vai chegar uma hora que essa divisão não vai fazer sentido. Mas ela não vai fazer sentido pro bem. A gente trouxe tanta coisa junto e cresceu um negócio tão legal junto, que eu falo, cara, não faz mais sentido separar agora. Não separa, cresce, cria uma coisa nova. A história da humanidade é de criar coisas novas. A história da humanidade não é de se apegar a coisa. Toda vez que a gente se apegou a algo, a história da humanidade mostrou a catástrofe que foi. Por exemplo, eu me apego à minha religião. Aí eu faço as cruzadas, porque eu preciso mostrar que a minha religião está certa e ninguém mais pode pensar diferente. O mito da caverna, do Platão, fala isso. Estava todo mundo olhando a sombra, um cara teve coragem de olhar lá fora, e ele viu a imagem e falou, peraí, a gente vê uma sombra do que está ali. O que aconteceu com esse cara? Mataram ele. Qualquer ato de xenofobia, qualquer ato de racismo, qualquer ato de... Todos esses atos nascem do medo. Mata ele. Oi? Cortou. A terra não é plana, a terra é redonda. Vai lá e mata ele, que ele está falando bobagem. Todos esses atos nascem do medo. Todos. Uma nota como essa é uma nota de medo. A nota do conselho, ele mostrou, eu estou com medo de vocês. Alguém até comentou no grupo e falou, não, eu acho que eles desvalorizam a gente, acham a gente um profissional menor. Eu acho muito pelo contrário. Se fosse lá atrás o Paulo Cintura, ele falava, cara, o que esse cara vai fazer aqui? Vai fazer cirandinha? Só que agora ele veio e fala, pô, já vi caras competentes nessa porra. Eu começo a correr risco de perder meu emprego. E assim, não é perder o emprego, é mudar a abordagem, é mudar o olhar, é agregar, é acrescentar. De novo, se você perguntar para o paciente, você quer um cara que está com reserva de mercado ou o cara que se preparou mais, não importa qual a natureza, sendo que não veio do açougue, né? O paciente não vai ter dúvida de falar, cara, quem é o cara que tem mais chance de me dar resultado? Não onde ele se formou. Aliás, Jonas, aproveitando que você está aqui, ó, eu trouxe aqui, não ia faltar, tá? Sua kombucha está aqui guardada, já está aqui dentro, ó. Tá piada aí, mas o Jonas é o bullying eterno, né? Não pode faltar. Então, é uma discussão que está acontecendo agora, mas eu acho que em muito pouco tempo ela já não vai fazer mais sentido, sabe? Eu acho que ela só fez mais sentido, ela só se acirrou os ânimos por causa da nota. A nota acho que cagou tudo. Porque se você abre uma discussão e conversa, é muito fácil entender como que se agrega, que valor que se tem. E outra, quem vê pensa que nosso sistema de saúde está sobrando profissionais, né? Ninguém pega fila para nada, cada um tem disponível atendimento que não falta, mãe. Oi? As equipes são sempre muito regradas, né? O número de profissionais. E assim, existe essa coisa assim, então
Mas isso aí que você falou, o fisioterapeuta poderia fazer também. Poderia. Mas, assim, é aquilo que a gente falou. O que você traz de toda a sua história, né? Vai lá da sua vida, da sua graduação, dos cursos que você fez, de tudo que você viveu. Eu posso ter uma equipe com 5 fisioterapeutas, 3 terapeutas ocupacionais, 2 fonos, um psicólogo. Ah, tá, mas eu poderia então tirar o TO, então, para eu ter mais fisioterapeuta, já que eu quero reservar mercado. Aí a minha equipe que tinha 5 físios e 2 TOs, agora não tem TO nenhum, tem 7 físios. E às vezes né? Às vezes ele tira os 2 TO e fica só os 5 físios. E tem que desdobrar para atender todo mundo. Não é falar que eu pudesse tirar os 2 TOs lá e colocar 2 fisioterapeutas no lugar, a equipe está perdendo. Porque ela está perdendo alguém que agregue, que traga uma coisa diferente. Uma coisa que aqueles profissionais, aqueles 5 que estão ali, não sabem. Ou que eles sabem vagamente, ou que eles não experienciaram, nunca viveram. Então, ok, poderia falar assim, ah, tá, então no lugar do educador físico, põe mais um fisioterapeuta na equipe. Não, põe o educador físico, ele vai trazer um olhar diferente para essa equipe que nunca teve. Então, eu acho que é rico ter profissionais que vieram de lugares diferentes, com olhares diferentes, com vivências diferentes e com experiências diferentes, sim. Tudo parte do medo, né? Imagina, será que o Messi tem medo que se contrata um novo jogador para o time dele? Ele não tem medo, ele sabe que ele vai jogar de toda forma. Quem é que vai estar com medo? O cara que está com medo de perder a posição. E quem é o cara que está com medo de perder a posição? É o que tem o nível mais baixo. O cara que tem o nível alto, o cara que sabe que ele vai atrás da informação e que ele realmente ama o que ele faz, ele vai se dedicar a ser cada dia melhor naquilo, esse cara tem medo do quê? Sempre vai ter medo para ele. Tem mais gente com dor do que gente competente para resolver problema. Então esse cara não tem medo. Agora, o cara que quer, já terei meu diploma, estou aqui no Bembão, é só aplicar esses protocolos aqui, se der certo deu, se não der também, fiz o que tinha que fazer e não deu problema. Esse cara se incomoda, esse cara que queria se encostar. E aí quando o conselho quer se encostar, pô, me incomoda. Isso realmente falo, poxa, um conselho ter uma nota xenófoba, né? Cheia de fobias aí. Quem está trabalhando sério, competente, não tem nem tempo de ficar pensando nisso. Tá com isso. Aí entra naquela questão que já foi feita com a acupuntura, que o médico não queria deixar nenhum outro profissional fazer acupuntura e que até hoje ainda fica nessa coisa toda. Então, são discussões que já aconteceram, o Conselho de Fisioterapia estando do outro lado, né? Dessa vez do lado do que estava sendo impedido. E são discussões que não levam a nada, né? Que no fim das contas acaba que é como você falou, a expansão, a gente não consegue controlar essa expansão. Eles tentaram reduzir os profissionais no ato médico a técnicos, né? Como se a gente tivesse que obedecer o médico para fazer tudo e não conseguiram. Tentaram limitar a acupuntura, não conseguiram. O treinamento funcional também foi uma coisa que tentou ser mantido um pouquinho mais dentro da casaca da educação física e se expandiu. Hoje não é mais uma coisa só da educação física. Então, todas as profissões já passaram por isso. E vão continuar passando, né? Da área mesmo da fisioterapia, tem muita coisa que tem interseção com outras áreas, né? Por exemplo, paralisia facial. Você tem fono e tem fisioterapeuta que trata. Alteração vestibular. Você tem fisioterapeuta e fono que fazem o mesmo tipo de tratamento. Você tem ATM, que você tem dentista, físio e fono que trabalham. Então, não tem como. A gente está lidando com o ser humano. Não tem jeito de dividir. Esse pedacinho da bochecha é meu, outro pedacinho é seu. Né? Não tem como a gente desmembrar as pessoas assim. É aquela história que a gente já conversou da criatura que tem um joelho com dor e um joelho sem dor. Eu vou te dar o joelho sem dor para você cuidar, porque você é profissional de educação física. Eu vou ficar com o joelho com dor porque eu sou fisioterapeuta. E aí ele leva cada perna para um lugar para poder fazer exercício. E foi aqui que você falou, que o movimento, o corpo não tem dono. Por exemplo, a yoga que você falou, Samurai, a yoga não tem, ninguém que é dono da yoga. Qualquer pessoa pode pegar
e se interagir da técnica da yoga e fazer. Hoje a gente faz yoga, como uma pessoa que não é educadora física, nem fisioterapeuta. E ela sabe muito, e ela agrega muito, entrega muito valor pra gente. A equipe toda que faz. A gente é aluno, né, dela. A gente é aluno dela. Enfim, quem vai escolher no fim das contas, né? Quem pode escolher são as pessoas, os pacientes. Lógico que dentro do contexto hospitalar não tem tanta essa escolha, mas assim, o mercado seleciona essas coisas, né? Inevitavelmente, é o que você falou. Chega uma hora que as pessoas querem a solução para os problemas delas. Se a pessoa é fisioterapeuta, é educador físico, você vai me entregar a solução do meu problema? Então, beleza, me entrega que tá tudo certo, né? Eu trabalho há 23 anos com isso. No começo, meus clientes foram gente que tentaram de tudo e aí falaram, já tentei de tudo mesmo, então foda-se, vai você mesmo que eu não tô nem ligando. E aí, qualquer curandeiro agora eu tô aceitando, já tô no bico do corvo, já fui para tudo que é lugar, já rodei meio mundo, já fui atendido por um monte de gente, nenhuma deu solução. Então vai, se você está dizendo que você pode me ajudar, vamos ver. Só que aí eu comecei a dar bons resultados e isso começou, meu nome começou a ficar forte nisso daí. Hoje ninguém mais, hoje vem nego, o cara se machuca direto, ele vem direto aqui, ele não me pergunta, não precisa de indicação. E isso é um crescimento que vai acontecer, até porque você falou, eu tenho um joelho com dor e um sem dor. Velho, o estatuto está bem claro lá, eu posso trabalhar com reabilitação, não preciso nem mandar o com dor com você, entra aqui que eu resolvo. E assim, para mim, lembra, eu sempre entendo que lesão, e não importa que lesão, é só performance, né? Se você tem do 0 ao 100%, se você vai caindo a tua performance, algum prejuízo isso te dá na tua dinâmica, no teu movimento, no seu processo de desenvolvimento. À medida que vai caindo mais, ele começa a se manifestar em forma de dor. Mas o problema, o sistema, a forma como isso acontece é a mesma. Se tem dor ou não tem dor, dentro de uma questão, assim, a forma como isso vai acontecer é o mesmo. É questão só de tempo. Então, se você não sabe olhar esse conjunto, às vezes você tem um cara que ele ainda não está com dor, mas você consegue ver. Fala, opa, melhor eu mexer aqui antes dele ter dor. Agora, se você não sabe olhar, você vai esperar o quê? Ele ter dor para começar a mexer. Aí você já caiu mais a performance, teu trabalho é muito mais difícil agora. E como que eu vou ver isso daí? Quando eu enxergo o todo. Se eu não enxergar o todo, nenhuma das duas áreas vê nada. E se não vê nada, quem perdeu? O paciente. É esse cara que perdeu. O cara que vai ter que pagar com dor a responsabilidade de você que quis separar algo que é indissociável. Na dor, o paciente que ampara e nutrir a esperança. Quem tem dor, o que quer é solução de problema. E uma coisa que eu falo, e aí eu brigo muito aqui em curso, falo o tempo inteiro, que é muito comum a gente ficar querendo saber sobre a lesão. A gente pensa tanto na doença, tanto na lesão, que a gente esquece de pensar na cura. Esquece de pensar na restituição, no movimento. A gente vai andando só para trás e esquece de olhar para frente. Tá aí o que eu faço agora. Foda-se, a lesão já vi, já aconteceu. Tô com artrose, foda-se, o que nós vamos fazer? Entendeu? E esse olhar, eu acho que esse olhar sim tem que ser ampliado em qualquer uma das áreas. Até o professor de educação física, quando ele vai buscar atender como processo de reabilitação, ele começa a medicalizar, ele começa a sistematizar, ele começa a ir lá para as terapias manuais, e ele esquece que ele tem uma ferramenta que você mesmo colocou, socialização, integração, esse olhar para frente, esse olhar, o coach, nome coach, ele vem do esporte, que é o cara que olha para dar solução para um problema. O técnico do meu time, eu preciso ganhar o jogo, o craque do meu time se machucou, é a final do campeonato, eu não tenho tempo para lamentar, como é que eu ganho? Então eu tenho que criar uma nova estratégia diferente da que eu tinha, porque eu tinha com o craque do time. O Messi machucou, tem que ganhar do mesmo jeito. Entende? Então, tudo isso aqui sempre foi muito bom na educação física. Quando ele resolve trabalhar com reabilitação, ele joga isso fora e tenta medicalizar, e tenta sistematizar, e tenta virar um fisioterapeuta. Aí ele caga. Aí ele pega. Porque, na verdade, o que a gente mais admira nos profissionais de educação física, e eu acho que isso vem, talvez, eu acho que até do esporte também, né? Da vivência que vocês têm disso, é da capacidade que vocês não limitam tanto as pessoas. A gente, enquanto fisioterapeuta, às vezes a gente tem medo. A gente restringe muito, a gente fica
colocando muitas barreiras mesmo, falando que a pessoa não pode isso, não pode aquilo outro, enquanto que quem vem muito dessa origem da educação física do esporte, geralmente vocês têm uma fala muito mais motivadora, muito mais que estimula a pessoa a superar. Dói, mas vamos superar, vai passar, vai isso, você dá conta, você é capaz de mais do que você imagina. Esse tipo de fala de que você é capaz de mais do que você imagina, eu ouvi muito mais de profissionais de educação física do que de fisioterapeuta. Fisioterapeuta costuma ser, infelizmente, o contrário, de não faça porque você vai se machucar. Não faça. Fica quietinho, não faz isso. Olha, você não pode abaixar assim mais, você só abaixa até aqui. Você tem um exame X, não pode mais. Preso no exame, que é do sistema de saúde. E aí é isso que você falou, quando o profissional de educação física perde essa essência de ser um profissional que estimula que tem esse olhar de acreditar mais de estimular a pessoa a acreditar que ela é capaz, ele acaba querendo, às vezes, ser um fisioterapeuta, mas sendo um profissional mais limitador do que estimulador. E se você pensar, igual ele falou aí, de técnico, né? De time. Gente, quantas coisas a gente já viu do time virar e a responsabilidade foi toda do técnico. Assim, no sentido assim, da motivação. Não foi a técnica, não foi o treino, foi outra coisa. Então, foi um mindset, né? É um mindset. Essa capacidade, né, que os educadores físicos têm, que na formação deles, isso aí, o fisioterapeuta vai me desculpar, mas não tem. Não tem isso. Não é muito. Na formação. E você trazer isso, né? Igual uma coisa de um time, de um esporte, para a vida da pessoa, nossa, é tudo. É assim, o esporte ele te mostra que toda vez que você endurece um sistema, você não consegue o resultado. Então você pode até ter alguma tática e querer criar alguma coisa, uma jogada, tentar fazer o gol de determinada forma. Só que a hora que você vai na vida real, no jogo em si, que tem um adversário, nem sempre aquilo vai funcionar. Por exemplo, eu sou da luta. Cara, legal, se eu treinar com o boneco, eu derrubo ele toda vez que eu quiser. Só que a hora que entra o lutador de verdade, a coisa muda de figura. Então, aquela estratégia que você criou, ela nada mais é do que o teu pontapé inicial só. Depois você vai ajustar. Depois você vai ter que entender na vida real como você aplica e dá soluções. Então, a sua cabeça está o tempo inteiro criando uma nova estratégia. É quase assim, eu tentei isso. Aí você tem duas respostas. Deu certo ou não deu certo? Se deu certo, legal. A partir dessa deu certo, você vai fazer uma pergunta. Faço o que agora? Isso. Tá, fiz isso. Deu certo ou não deu certo? Vai sempre assim. Enquanto que o errado é a mesma coisa. Tentei isso, deu errado. Tá, deu errado. O que aconteceu? Aconteceu tal coisa. O que eu faço a partir de agora? Então, a cabeça do esporte é pensar isso o tempo inteiro. Tentei derrubar o cara. Caiu errado, ele caiu em cima de mim. Legal, paro, sento, choro, chamo minha mãe? Não. Cara, como é que eu saio daqui? Eu tenho que sair daqui, senão daqui a pouco eu vou me ferrar. Daqui a pouco eu vou bater. Então eu tenho que criar uma nova estratégia. E às vezes essa estratégia nasce sem você muito pensar. Você deixa o seu corpo reagir, se mexer, e você fala, opa, peraí, isso aqui deu certo. E aí depois você vai estudar o que você fez. Para quê? Para colocar agora no seu repertório mais uma estratégia. Que talvez seja mais fácil acessar amanhã quando você tiver um outro problema. E aí você vai perceber que essa estratégia que você aprendeu, você vai usar ela às vezes em outro contexto. Naquele contexto ela já não funciona de novo com outra pessoa, porque outra pessoa é diferente. Então nunca existiu um método que funciona para tudo no esporte. Agora, reabilitação de joelho na fisioterapia é aquele método, funciona para todos os joelhos. Só que na vida real ele não funciona. E aí você não sabe pensar a estratégia. O que eu faço se não funcionou? Porque você não foi estimulado a isso. E o esporte ele te deixa claro, porque o esporte é fácil saber se funciona ou não funciona. Na mesma hora você sabe. Eu tentei derrubar, o cara não caiu. Então não funcionou. Eu tentei finalizar, ele não bateu. Eu tentei raspar, não raspou. Eu tentei fazer o gol, a bola não entrou. A Si Carpinejária, a Mineira, Santos estão sempre se atualizando. Cara, eu adoro esse sotaque também, Daniel. Tô com você também. Essas duas aí, essas duas são meninas do coração. Meninas, como eu sei que tem 1 hora só, eu acho que deve estar faltando 1 ou 2 minutos. Então a gente já pode ir para as considerações finais da minha parte. Muito obrigado por participar dessa live.
Eu adoro conversar com vocês. Vocês têm 28 segundos. Corre, vai lá. Deixa tchau. A gente que agradece a todos e vamos marcar outra live aí para falar depois de reabilitação funcional, viu? 3D. Aí fica no seu canal dessa vez, tá? Sim, nossa. Ó, quem não me segue é Samurai 3D, quem não segue as meninas é Conexão Pilates BH, é isso? Então é isso aí. Beijo, vai acabar. Tchau.